Fala galera! Preparem-se para um programa revoltante. Neste vídeo vou falar sobre a Karla Homolka e seu marido Paul Bernardo, que cometeram crimes abomináveis durante os anos 1980 e 90. Por conta de sua aparência, a mídia tratou logo de apelidá-los de Barbie e Ken Serial Killers. A história macabra desta dupla serviu de inspiração para o longa-metragem Karla, Paixão Assassina. Mas será que o filme consegue ser fiel ao que realmente aconteceu? Vamos descobrir! Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Antes da gente começar, fica aqui o meu alerta que esse vídeo contém gatilhos emocionais. A história do casal Paul Bernardo e Karla Homolka contém passagens bem pesadas que podem provocar aflição e ansiedade nas pessoas mais sensíveis. Se você se impressiona com facilidade, melhor não assistir ao programa. A Karla conheceu o Paul em 1987, quando tinha apenas 17 anos. Ele era 6 anos mais velho, bonitão, conversador, rapidamente conquistou a família Homolka. O que eles não sabiam é que o Paul era lobo em pele de cordeiro. Ele gostava de humilhar suas parceiras, tratá-las com desprezo, além de espancá-las quando era tomado por um acesso de fúria. E a Karla só foi descobrir isso tarde demais. Ela venerava o Paul. O cara era o mestre da manipulação. Segundo relatos de amigos, a Karla mudou seu comportamento de maneira radical após conhecer o rapaz. O obedecia cegamente, fazia tudo o que ele mandava. 4 anos depois, em 1991, vieram a se casar. Entre 1987 e 1990, período em que o Paul e a Karla ainda namoravam, uma onda de abusos e agressões sexuais vitimou várias mulheres na região de Scarborough, em Toronto, no Canadá, lugar onde o casal morava. O Paul chegou a ser considerado suspeito. A sua foto circulou, foi publicada pela imprensa, mas ele acabou sendo liberado. Em minhas pesquisas, encontrei sites dizendo que a jovem não sabia sobre essas agressões a outras mulheres, tanto que o filme Karla, Paixão Assassina trata a personagem título como vítima. Porém, encontrei outras matérias afirmando que a Karla sim tinha conhecimento sobre esses crimes e mais, estimulava o Paul a continuar. Ficava excitada quando ele relatava os ataques para ela. Vai saber. O fato é que os dois juntos armaram para que o Paul tirasse a virgindade da cunhada, a Tammy Homolka, a irmã da Karla, no Natal de 1990. A dupla embebedou a garota e usou um anestésico para fazê-la desmaiar. O ato doentio foi registrado em vídeo. O Paul tinha essa mania, narcisista que sou ele, gostava de filmar tudo. Inconsciente, a Tammy acabou morrendo engasgada com o próprio vômito. O casal limpou a jovem e a levou para o quarto dela antes de chamar por socorro. O evento foi considerado como morte acidental e a dupla saiu ilesa. Um dos ditados mais antigos diz que os opostos se atraem. Mas a gente sabe que isso não é bem verdade, não é mesmo? Muito pelo contrário. As pessoas procuram parceiros com gostos, características semelhantes. E por mais que a Karla estivesse seduzida, encantada, hipnotizada pelo Paul, puta merda, estamos falando de uma morte, a morte da irmã dela. Tenha santa paciência. 6 meses depois desse acidente, a Karla se casou com o Paul. Daí em diante, a situação só piorou. Bernardo foi se tornando cada vez mais violento e perigoso. Em junho de 1991, Leslie Marrafai saiu para ir ao velório de 3 amigos e nunca mais retornou. 15 dias depois, pescadores encontraram seu corpo desmembrado no Lago Gibson, quando uma represa abriu e o nível da água baixou. Em novembro daquele mesmo ano, Terry Anderson desapareceu a caminho da escola. Em abril de 1992, mais uma vítima, Kristen French, raptada no
estacionamento de uma igreja. Seu corpo foi encontrado dias depois numa vala. Ele não havia sido desmembrado como o corpo da Leslie, então os investigadores acreditaram que os crimes não estavam relacionados. Antes de matar, Paul levava as moças para sua casa, onde as torturava sexualmente enquanto sua esposa filmava. Carla era o disfarce perfeito. O Paul foi interrogado algumas vezes, mas conseguiu se safar usando a esposa, o casamento, como álibi. Acontece que a mulher também sofria horrores nas mãos do Bernardo. Quando o casal foi preso, a Carla contou para as autoridades que ela foi espancada pela primeira vez por ele em 1988. Eles tinham 1 ano de namoro. De lá até então, a brutalidade, a violência foi se tornando frequente. Em 1992, ela tentou se separar dele e as consequências dessa atitude foram as piores possíveis. Além de humilhá-la e espancá-la severamente, Paul a obrigou a dormir no porão da casa, onde estava o cadáver de uma das vítimas. Em janeiro de 1993, após levar uma surra daquelas, a Carla decidiu finalmente ir embora de uma vez. Foi procurar abrigo na casa de uma amiga, cujo marido era policial. E esse sujeito, além de levá-la ao hospital, também informou a polícia sobre o ocorrido. As investigações em torno de Bernardo se intensificaram. As autoridades colheram o depoimento da Carla, pegaram suas impressões digitais e a questionaram sobre um relógio do Mickey Mouse que ela estava usando, muitíssimo parecido com o que uma das vítimas costumava usar. Em 19 de fevereiro de 1993, Paul Bernardo foi preso. Ciente de sua participação em alguns crimes, a Carla correu e tratou logo de fazer um acordo com a justiça para pegar uma pena mais branda. Na residência do casal, a polícia, além de encontrar um diário relatando em detalhes todos os assassinatos, encontrou também vídeos caseiros, fitas onde a Carla aparecia transando com 2 das vítimas. No meio desse material apreendido estava também a gravação feita no Natal de 1990, em que o casal abusava da Tammy Homolka. O julgamento da dupla foi um verdadeiro circo dos horrores. Trechos de várias dessas fitas foram exibidos, causando comoção na corte. Era um jogo de empurra-empurra, a Carla afirmando que foi manipulada, obrigada a fazer tudo aquilo, enquanto o Paul se defendia, dizendo que ela era fria, calculista e compactuou nos homicídios. Em 1º de setembro de 1995, Paul Bernardo foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua. Os psicólogos o diagnosticaram como sádico sexual, voyeur, parafílico e com distúrbio de personalidade narcisista. O juiz entendeu que o envolvimento da Carla, embora fosse condenável, ela não era o cérebro por trás dos crimes e não teria agido de tal maneira se não estivesse sob influência do marido. Sendo assim, Carla Homolka ficou presa por 12 anos. Em 2005, ela teve direito à sua liberdade condicional. Carla, Paixão Assassina foi lançado no ano seguinte, em 2006. O filme começa justamente com a Carla barganhando com o psicólogo o seu direito à soltura. Através de flashbacks, acompanhamos a trajetória da moça. Embora o longa-metragem se esforce para se ater aos fatos, ele é extremamente parcial no que diz respeito à protagonista, interpretada pela Laura Prepon de Orange is the New Black. Ela é tratada como 100% coitada. Em momento algum, o seu envolvimento nos assassinatos é questionado. O filme passa um pano com gosto do envolvimento da Carla. Só para você entender melhor, quando a Carla fez o acordo com a justiça em 1993, concordou em depor contra o Paul, as tais fitas de vídeo ainda não haviam aparecido. Quando essas fitas vieram à tona, as autoridades perceberam que a mulher não era tão manipulada assim. Mas o acordo já havia sido feito. As autoridades canadenses consideram esse caso como um dos maiores erros judiciais de sua história. No papel do Paul Bernardo, o Misha Collins de Sobrenatural entrega uma performance convincente. Cínico, sempre sorridente na presença de outras pessoas e um verdadeiro monstro quando está a sós com a Carla e suas vítimas. O personagem lembra bastante o Ted Bundy, assim como a história do casal lembra também a história dos serial killers David e Catherine Byrne. Já falei sobre eles no canal. Vou
deixar um link aqui na tela para você dar uma conferida. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima!